Preste muita atenção nessa pergunta que eu vou te fazer agora. Hoje é muito fácil para você ler e interpretar um esquema eletrônico de uma placa eletrônica. É fácil para você bater o olho no esquema da placa ou até mesmo na placa eletrônica e saber exatamente com quantos volts que vai trabalhar cada componente, como que a tensão elétrica e a corrente vai se distribuir na placa eletrônica. Você tem essa facilidade ou hoje você tem dificuldade em ler e interpretar esquemas de placas eletrônicas, inclusive testar placas com multímetro, osciloscópio e muito mais? Olha, se a resposta é que você ainda tem dificuldade, fica até o final desta série de vídeos que eu, professor Rodolfo, vou tentar abrir a sua mente sobre leitura e interpretação de esquema eletrônico, tanto aqui na teoria, análise e teste também com multímetro e osciloscópio na prática, para você então buscar a faixa preta no fantástico mundo da eletrônica, beleza? Vamos nessa! É claro, galera, que a primeira dica que eu dou para vocês é a seguinte: não esqueça de clicar nos links aqui da descrição do vídeo, comentário fixado, tela final, e você acessar o nosso site cursoseletronicafacil.com.br, onde eu, professor Rodolfo, tenho muitos treinamentos para te ensinar a eletrônica do zero rumo à faixa preta. Fechou? Você pode baixar aqui os nossos e-books gratuitos também para aprender eletrônica do zero, imprimir, encadenar, fazer aquela apostila top para aprender eletrônica de forma sensacional. E é claro que eu tenho um convite especial para você também. Nós vamos lançar uma turma de um treinamento só sobre leitura e interpretação de esquema eletrônico de forma show de bola. E tem uma lista de espera aqui na descrição do vídeo, que você vai clicar lá no Ver Mais e você vai conseguir também entrar para a lista de espera desse treinamento show de bola de forma maravilhosa, tá bom? Vamos para a prática agora, tá, gente? Olha só, a primeira coisa, pessoal, é a seguinte. Hoje nós vamos falar sobre como que a tensão elétrica ela se distribui na placa eletrônica. E o que você tem que analisar, pelo amor de Deus, para que você fique mais tranquilo, para que você fique mais em paz, para que você possa analisar quantos volts que vão ter em cada ponto aí do nosso circuito, tá? Uma das falhas que faz as placas não funcionarem de jeito algum, gente, é falta de alimentação nos circuitos integrados. Qualquer circuito integrado que está aqui nesse esquema eletrônico, ele não vai funcionar se ele não tiver uma boa alimentação. E fim de papo. A maioria dos problemas acontecem nas placas de qualquer equipamento. Então, ar-condicionado dá esse problema, notebook, MacBook, qualquer placa de qualquer equipamento dá pau, para de funcionar porque falta alimentação nos circuitos integrados. Então, se você saber rastrear quantos volts que tem que ter em cada componente eletrônico, fica muito mais fácil de você poder chegar. Aonde é que você vai medir com o multímetro? Onde é que você vai medir com o osciloscópio? Quantos volts tem que ter? Então, presta atenção nesta aula show de bola. E é claro que também tem uma dica especial para membros, a dica de ouro número 3, onde a gente vai falar inclusive sobre datasheet de componentes eletrônicos. Para você assistir esse vídeo especial para membros, vou deixar um card aqui em cima e nas telas finais também para dominar os datasheets dos componentes eletrônicos, fechou? Então, a primeira coisa que você tem que olhar numa placa eletrônica, gente, é onde que está nessa placa o conector de alimentação. Então, meu Deus, vou trabalhar com uma placa de ar-condicionado, vou trabalhar com uma placa de notebook, MacBook, seja a placa que for, onde é que está o conector de alimentação? Essa placa ela vai trabalhar com alimentação AC ou DC. Então, veja, analisando esse esquema eletrônico aqui, ó, vamos bater o olho nos conectores. Ó, aqui, opa, tem um conector aqui de bateria, legal. Tem algum outro conector? Aqui tem uma barra de pinos, beleza. Ó, e apareceu aqui um conector chamado Power. Olha só que importante, tá? No Power já está sendo sinalizado o que, gente? A polaridade da alimentação. Então temos aqui positivo e aqui embaixo negativo. E aqui o Power no conector está falando assim, ó, pô, esse cara aqui tem que trabalhar com 6 volts. Interessante. Então, quando você tem a capacidade de encontrar onde está o conector de alimentação da placa eletrônica, você já sabe a fonte de energia, onde é que você vai plugar, onde é que você vai conectar, os limites de tensão de operação, se é contínuo, você vai ter que acertar a polaridade para você, inclusive, se a placa não tem proteção, não queimar a placa eletrônica, olha só, né, como é importante. Se for AC, aí tanto faz a polaridade, né, sistema alternado, tá bom? Opa, beleza, então 6 volts vai entrar aqui.
Tem algum outro conector de entrada de alimentação aqui? Ah, não tem. Então, beleza. Então, se não tem, meu amigo, toda a alimentação vai ter que vir daqui. Então, você já sabe que quando você for testar o circuito a quente com o seu multímetro, com o seu osciloscópio, quantos volts que tem que ter no J5? Hein, gente? Quantos volts tem que ter no J5? Anota aqui para mim no campo de comentários. J5 igual a 6 volts. Já para você engajar, para você participar comigo, e crava o dedo no like e vamos para cima. Se inscreve no canal, tá? Legal. Esses 6 volts, ó, eles vão passar por este diodo aqui. E aí essa tensão, ela vai circular aqui, vai fluir pelo capacitor C5, C6, C7, C8, C9, C10 e C11, tá? E aqui está marcado 5 volts. Daí já começa a embaralhar as ideias na sua mente. Fala, meu Deus, professor, mas por que aqui tem que ter 5 volts se aqui está entrando 6 volts? Aí vai precisar do seu conhecimento do curso de eletrônica fácil, onde a gente ensina o quê? Que toda vez que um diodo conduz, ele tem uma queda teórica de 0,7 volts. Então, se entrou 6 volts aqui, diodo conduziu, vai direcionar. O diodo é uma seta didática, ele fala, ó, a corrente vai fluir aqui, ó, nessa direção, da esquerda para a direita, vai circular uma corrente aqui, toda vez que circula vai ter uma queda de tensão de aproximadamente 0,7 volts, tá? E aí, tendo 0,7, vai sobrar aqui no máximo 5,3, tá bom? Opa, beleza. Então, aí aqui, pessoal, na leitura e interpretação de esquema eletrônico, galera da família Eletrônica Fácil, temos aqui o símbolo de power. E esse símbolo de power nos esquemas eletrônicos, e mais 5V, e também no mesmo ponto aqui, ó, VCC e VDD, quer dizer que esses caras aqui, ó, se tem um conector ligado aqui, mostrando essa tensão, quer dizer que eles podem estar em outros pontos da placa eletrônica também, mandando essa tensão para os diversos componentes que receberem esses mesmos conectores, tá? Por que esses conectores existem nos esquemas eletrônicos, gente? Eles existem para que você evite linhas emaranhadas, um cruzamento de linha brutal. Dentro de um esquema fica tudo bagunçado, tudo desorganizado, aí não faz sentido, tá? Beleza? Então, quando você coloca um conector aqui e fala aqui tem 5 volts, e no outro lugar você coloca o mesmo conector, você já sabe que as coisas estão interligadas. Beleza? Já valeu o seu like, vamos pra cima, não é verdade? Então, se eu medir a tensão no capacitor C5, tem que ter quanto, gente? 5 volts aproximadamente, 5.3, né? E no C6, 5.3, e aqui 5.3, e todo mundo aqui 5.3 ou 5 volts, tá? Fechou? Então aqui você já está entendendo como é que a tensão está fluindo na placa eletrônica. De forma maravilhosa. Beleza. Ah, mas qual que é a função desses capacitores aqui, professor? Calma, isso aqui é uma outra aula. Perfeito? Aqui a gente está falando aqui da análise do esquema eletrônico, como que a tensão está se dissipando, dividindo na placa. Perfeito? Bom, aí, se eu te perguntar hoje, e aí, qual que é a tensão elétrica do U1? Toda vez que você vê a letra U numa placa eletrônica, U no componente significa circuito integrado, tá? Qual que é a tensão no pino 16 desse componente do 4060? Tem que ser quanto? 5 volts. E no pino 8, 0 volts. Então veja que aqui, ó, no terminal negativo aqui do conector Power J5, tem o símbolo de GND, que a gente ainda não falou, tá vendo só? Então quer dizer que todos os símbolos de GND, os negativos da nossa placa, estão todos conectados aqui no conector Power, aqui no J5. Então todo o negativo vem daqui, ó, desse conector e desse terminal aqui, tá bom? Beleza? Então qual que é a tensão que está sendo levada para o CI4060? Mais 5 e 0. Mais 5 no pino 16, 0 no pino número 8. Fechou? Então a tensão para chegar aqui teve que vir aqui do conector Power, passar pelos diodos e chegar aqui nesse banco de capacitores de filtro de estabilização de tensão, tá? E aí, qual que é a tensão que vai chegar na alimentação do CI4013? Opa, 5 volts, 0 volts, 5 está chegando no pino 14, no pino 7 está chegando 0 volts. E aí, qual que é a tensão de alimentação do nosso CI4512? Mais 5 e 0, símbolo do mais 5 volts, Power, VCC, GND, pino 8, positivo, pino DZ6, de onde vem essa tensão mesmo? Aqui da saída do nosso diodo de proteção, e a tensão de origem vem do conector Power, beleza? Beleza, então já detectamos aqui
como que a tensão está chegando na alimentação de cada um desses CIs. E nós temos ainda nessa placa aqui os CIs 4518, onde você tem esse cara aqui, ó, também recebendo 5 volts e 0 volts, esse aqui também 5 volts e 0 volts, esse aqui também 5 volts e 0 volts, respectivamente nos pinos 16 e 8. Professor Rodolfo, mas calma aí, pelo amor de Deus. Mas e esse CI aqui, ó? Por que esse não tem alimentação? Por que esse não tem alimentação? E por que esse não tem alimentação? Eles não têm alimentação, pessoal, porque olha só, ambos são U13. Então esse aqui é o 13 e esse é o 13. Esse é o 12 e esse é o 12. Esse é o 11 e esse é o 11. Todo mundo que é o 11 é o mesmo CI. Então esses dois blocos fazem parte de um CI, esses dois blocos fazem parte de um outro CI e esses dois blocos fazem parte de um outro CI. E aí, tá vendo só que aqui tem o 13 letra A e o 13 letra B, o 12 letra A, o 12 letra B, o 11 letra A e o 11 letra B. Então, esses caras estão no mesmo encapsulamento. Esses caras no mesmo encapsulamento, esse aqui no mesmo encapsulamento. Então, basta você colocar a alimentação em um bloquinho só, que a gente já entende que a alimentação está para o circuito integrado inteiro, tá? E aí, toda essa tensão aqui, ó, de 5 volts, além de chegar nos pinos de alimentação dos circuitos integrados, também vai fluir para onde, gente? Ó, vai fluir aqui para o nosso conector barra de pinos, onde a gente vai repassar essa alimentação para a outra placa, que é a placa do display deste relógio digital. E aí aqui vai chegar os mesmos 5 volts e os mesmos 0 volts. Então, se eu medir entre esses dois pinos, tem que ter 5 volts. Se eu medir entre esses dois caras, tem que ter 5 volts, 5 volts, 5 volts, 5 volts, tá? Fechou, meus queridos? Beleza? Ah, e qual que é a tensão que está chegando aqui, ó? De onde vem esses 5 volts aqui, ó? Do mesmo lugar lá da saída dos diodos. E esses 5 volts aqui, esse resistor de pull-up, também. E esse cara aqui, também. Então, todo mundo que está recebendo mais 5 tem como origem a saída do nosso diodo de proteção. Esse diodo aqui, gente, é para proteger a placa contra a alimentação com polaridade errada, tá? Se alimentar com polaridade errada, o diodo não conduz, ele bloqueia e a placa não queima por completo. Fechou? Aí a tensão ela vai sair daqui, chega no conector, perfeito? E aí ela vai, no conector tem um cabo flat que vai sair de uma placa, chega nesse conector aqui, vai chegar o VDD e o GND aqui, então VDD 5 volts, GND 0 volts. E essa tensão aqui então vai ser levada, olha só que espetacular, tá? Vai ser levada aqui para os nossos circuitos integrados, ó. Então o circuito integrado 4511 também recebe 5 volts, 0 volts, e eles vêm aqui do conector, 5 volts, 0 volts, vem do conector, 5 volts, 0 volts, vem do conector. E esses capacitores aqui recebem VDD e GND, que também vem do conector da nossa barra de pinos. Fechou? Então a tensão sai de uma placa, vai com um chicote no cabo flat, chega na outra placa, alimenta a outra placa de forma sensacional. E é assim então que as placas estão sendo alimentadas de forma maravilhosa, assim com que a tensão flui pelos circuitos integrados para que eles sejam alimentados com sucesso. Fechou? Então, essa é a aula teórica explicando tudo sobre isso. Na próxima aula a gente vai medir na prática, com o multímetro e osciloscópio, todas as tensões em todos os componentes eletrônicos de forma sensacional. E para quem é membro Eletrônica Fácil, eu vou deixar um card aqui ou mandar na tela final que é a aula número 3, a dica de ouro número 3, onde quem é membro vai poder ver como buscar o datasheet dos componentes eletrônicos e analisar certinho os parâmetros técnicos de cada um dos componentes desse sistema aqui, tá bom? Combinado, gente? Fechou? Não esquece de cravar o dedo no like, se inscreve no canal e para você buscar a faixa preta e fazer os cursos completos. Eletrônica Fácil, acesse aí cursoseletronicafácil.com.br, os links estão aqui na descrição do vídeo, para que a gente possa então sair do zero rumo à faixa preta juntos, pois juntos somos mais fortes e chegamos mais longe sempre. Todos os cursos, treinamentos e e-books estão aqui. Fechou? Forte abraço, vejo vocês na aula prática sobre medição de todas as tensões que a gente viu na teoria aqui, na leitura e interpretação de esquema eletrônico, na prática como multímetro e osciloscópio. Vamos que vamos. Tamo junto, vamos pra cima.